Olá, seja bem-vindo ao meu canal, aqui quem fala é o Eduardo e hoje, na minha leitura da Bíblia Sagrada com Reflexões de Lutero, eu vou dar continuidade à leitura do prefácio ao Antigo Testamento. Eu separei esse aqui, prefácio em várias leituras para melhor aproveitar esta parte, essa seção aqui da Bíblia. E hoje eu vou ler a partir de um novo parágrafo que começa assim. Com respeito a isso, deve-se notar, em primeiro lugar, que Moisés constituiu o povo com leis de modo tão preciso que ele não deixa lugar algum para que a razão escolha qualquer obra ou invente qualquer culto. Pois ele não ensina apenas a temer e amar a Deus e nele confiar, mas também institui várias formas de culto exterior, com sacrifícios, juramentos solenes, jejuns, flagelos, etc., de sorte que a ninguém seja necessário escolher outras formas. De igual modo, ele também ensina a plantar, construir e contrair matrimônio, a governar os filhos, os serviçais e a casa, a comprar e vender, a emprestar e receber em pagamento, e tudo o mais que é mister fazer em nível exterior e interior, e isso de tal maneira que algumas prescrições devem ao mesmo tempo ser consideradas como tolas e fúteis. Mas por que é, meu caro, que Deus faz isso? Em última instância, porque ele decidiu-se a assumir o povo a fim de que se tornasse seu próprio povo, e porque quis ser seu Deus, razão pela qual também quis governá-los, a fim de que tudo o que faziam fosse certo e direito diante dele. Pois ali onde alguém fez algo em relação a que não se concedeu previamente a palavra de Deus, aquilo que é feito não vale diante de Deus e está perdido. Pois ele também lhes proíbe, nos capítulos 4 de Deuteronômio e 12 do 5º livro, de acrescentar o que quer que seja as suas leis. E no capítulo 12, ele diz que eles não devem fazer o que lhes parece certo. Também o livro dos Salmos e todos os profetas levantam seu clamor por causa disso, ou seja, porque o povo fazia boas obras por ele mesmo escolhidas, e que não haviam sido objeto do mandamento de Deus. Pois ele não quer nem pode suportar que os seus empreendam fazer algo que ele não ordenou, por melhor que isso possa vir a ser. Pois a nobreza e bondade de todas as obras é a obediência que se apega às palavras de Deus. Pelo fato, porém, de que essa vida não pode subsistir sem um culto e formas exteriores, Deus também colocou diante deles essas múltiplas formas e a constituiu com o seu mandamento. Fez isso com o fito de que, se precisassem ou, quem sabe, quisessem prestar algum tipo de serviço exterior a Deus, se valessem de si mesmo e não inventassem um próprio, de modo a estarem certos e seguros de que essa sua obra prosseguiria na palavra e obediência de Deus. Por conseguinte, em todas as coisas se lhes obstou seguirem sua própria razão e vontade livre de fazer o bem e viver bem. A parte disso, no entanto, Deus determinou e instituiu com suficiente clareza lugar, cidades, época, pessoa, obra e forma do culto, de modo que não pudessem deixar-se, nem tivessem que seguir exemplos de cultos estrangeiros. Em segundo lugar, deve-se notar que as leis são de 3 tipos. Há algumas que tratam somente acerca de bens temporais, como fazem entre nós as leis imperiais. Estas foram, em sua maior parte, instituídas por causa dos maus, a fim de que não fizessem nada de ainda pior. Por essa razão, essas leis são apenas leis defensivas ou proibitivas, mais do que leis de ensinamento, como quando Moisés proíbe separar-se de uma esposa com uma carta de divórcio. De igual modo, quando proíbe que um homem expulse sua mulher com uma carta de manjares e de ciúmes, ou quando proíbe que tome outras mulheres mais. Leis desse tipo são todas leis temporais. Algumas, porém, ensinam a respeito do culto exterior, como se disse acima. A esses 2 tipos seguem-se, porém, as leis da fé e do amor. Assim, todas as outras leis precisam e devem ter sua medida a partir da fé e do amor. Onde quer que suas obras aconteçam, elas devem acontecer de tal maneira que não contrariem a fé e o amor. Se, porém, contrariarem a fé e o amor, devem ser simplesmente abolidas.
Por isso lemos que Davi não mata o assassino Joabe, ainda que por 2 vezes ele tivesse merecido a morte. E em 2 Reis 14, ele faz um juramento solene à mulher de Tecoa, dizendo que seu filho não morreria apesar de ter estrangulado seu irmão. De igual modo, ele tampouco mata Absalão. Ele, o próprio Davi, comeu do pão sagrado dos sacerdotes em 1 Reis 21, e Tamar pensa que o rei queria concedê-la em casamento a Amnon, seu meio-irmão. A partir dessa história e de histórias semelhantes, bem se vê que os reis, sacerdotes e maiorais do povo muitas vezes intervieram com vigor na lei, lá onde a fé e o amor o exigiram. Assim, a fé e o amor devem ser os mestres de todas as leis e tê-las a todas em seu poder. Pois visto que todas as leis compelem a fé e o amor, nenhuma delas deve continuar a valer e a ser lei se colidir com a fé e o amor. Essa daqui então foi a leitura de parte do prefácio ao Antigo Testamento, aqui na Bíblia Sagrada com reflexões de Lutero. Essa sessão aqui do prefácio ainda não está terminada, ainda há algumas outras partes para a leitura, mas eu vou deixar para um próximo vídeo meu. Agradeço por você estar me acompanhando, fique com Deus e até a próxima.